Olá, eu sou o David Homem, sou proprietário da empresa Emotions Unbalance. Estou a gerir um negócio relacionado com o turismo, com o alojamento, com a restauração e atividades turísticas desde 2016. Negócio esse que, a parte da restauração e do alojamento, vem com um cariz familiar já de 2 gerações atrás. A empresa que eu estou a gerir, a Emotions Unbalance, foi uma empresa criada de raiz muito recente, em 2016. Ela veio, no fundo, gerir os ativos que foram criados pelos meus avós, que é a Pensão David, onde nós estamos, e mais tarde a Residencial Lafões. São duas, no fundo, são 2 entidades que foram criadas para alojamento e restauração e algumas atividades de animação turística. Na altura, pronto, não existia, mas faziam-se aqui bailes, faziam-se aqui eventos temáticos. Eu não me lembro do meu avô, portanto, mas lembro-me, nós temos ainda um acervo muito grande de coisas que o meu avô deixou, e depois eram as histórias que me eram contadas, porque eu, quando nasci, o meu avô faleceu muito cedo, portanto já não estava aqui a trabalhar, já não estava a gerir as casas, era a minha avó. Mas recordo-me perfeitamente das minhas primeiras lições, das regras do alojamento, de como é que... coisas básicas, portanto, o registro dos hóspedes, o acolhimento, o enviar cartas no Natal, enviar cartas no aniversário aquilo que para nós hoje parece muito normal, isto estava registado pelo meu avô. Mas é muito engraçado vermos como é que em 1956, 57, que ainda temos esses registros, se fazia na hotelaria. Como é que estas boas práticas ainda se mantêm até ao dia de hoje, não é? Mas isto são pequenos, grandes pormenores que me ensinaram a ter atenção ao detalhe, que era muito curioso, porque eu lembro-me de um hiato durante muitos anos isto não se ter feito, e quando eu entrei, peguei nesta tradição que era do meu avô, em especial, e voltei a reativar, e a minha avó estava aqui de permanência, portanto eu estudava, ou fingia, com a minha avó, e lembro-me perfeitamente de ela me ensinar a ter método, porque a minha avó foi uma pessoa com muito método, daí ela ter conseguido gerir isto, que eu hoje sei o que custa, portanto são muitos quartos, na altura eram mais pessoas, mas é muita responsabilidade, temos que ser muito organizados, e a minha avó conseguiu-me incutir isso, de formas muito simples. Portanto, a minha avó não precisava de nenhum computador e muito menos de um papel para apontar o que fosse. Isto são pequenas vivências, pormenores que me ajudaram a construir também enquanto pessoa e ajudar, com que isso ajudasse o negócio. Como é que nós temos que fazer, o que é que se faz, a quem é que temos que comprar, como é que se vê, portanto, tudo isso, ela ensinou-me muita coisa.
este conhecimento, de uma forma indireta ou direta, entrou e hoje é uma grande ajuda. Nós tínhamos pratos, a minha avó tinha pratos muito conhecidos, muito bem feitos. Eu sou um bocadinho suspeito, que era a chouriça com grelos, na altura em que existiam os grelos, portanto, e basicamente que era quando se matavam os porcos, porque pronto, era todo este acontecimento originou um prato que era muito conhecido e muito procurado, ainda hoje. Nós continuamos com essa receita. Essa questão, a minha avó cozinhava a chouriça com grelos de uma forma divinal. O que nós fizemos foi tentar recriar a forma como ela fazia, porque ainda conseguimos ir falar com uma senhora que era cozinheira da minha avó, foi a última cozinheira da minha avó, que já está reformada, mas conseguimos ir falar com ela, conseguimos convencê-la. Ela veio cozinhar para nós alguns pratos, ainda fez aqui uns dias. E neste momento conseguimos pegar nesse conhecimento, trabalhámos muito sobre esse conhecimento e depois tentámos incutir aqui algumas questões que achamos que as pessoas iriam gostar. As termas são, de facto, aquilo que eu aprendi a ouvir desde pequeno, a galinha dos ovos de ouro aqui da região. Sempre ouvi isso. E, de facto, as termas são a força motriz, enquanto ponto turístico, atração, destino turístico da região, atração turística. No entanto, a região tem muitos atrativos, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista natural, tem recursos territoriais ímpares e de uma beleza magnífica. E isto é um atrativo para pessoas que queiram fazer uma rota de automóvel, de carro próprio, quem venha a bicicleta, quem queira fazer caminhadas, etc. Portanto, as termas hoje em dia são um forte complemento para novas procuras na região. E neste momento todos os atrativos que possam ser beneficiados, valorizados, acrescentados, para nós é bom, não só para quem vive cá, portanto, eu trabalho aqui, mas vivo aqui com a minha família, portanto, isto também tem que nos enriquecer, mas para quem vem, para quem nos visita. Lembro perfeitamente de que uma das atividades que os meus avós faziam era a visita pelas aldeias, organizavam excursões, levavam uns piqueniques e com as mantas, com aquelas parafernálias. Hoje em dia nós levamos aquela mesa que se desdobra, portanto, e já está tudo montado, mas lembro-me perfeitamente de existir essas atividades e as pessoas adoravam. Não existiam infraestruturas, não havia casas de banho, não havia nada disso. Mas isto fazia-se na altura, as pessoas vinham para termas, mas também gostavam de visitar os outros sítios. Eu consegui seguir a pegada, até porque em 2019, portanto, quando eu entrei em Emotions and Balance, quando eu criei Emotions and Balance, era apenas para gerir o alojamento e a restauração. Depois criei no Turismo Portugal o registro de animação turística e hoje em dia somos operador de animação turística também e temos estas experiências que já começa a ser uma parte muito importante do negócio. Claramente, porque é onde nós consumimos a grande parcela do local, da região, vem da cozinha, ou é dinamizada pela cozinha. Nós, hoje em dia, incorporamos muita região através dos produtos
que elaboramos na cozinha. A sopa é tudo da região, portanto, todos os produtos que nós fazemos na sopa vêm da região. Posso lhe dizer, se calhar é mais fácil para mim dizer-lhe o que é que não é da região. Neste caso, o arroz, que vem da Figueira da Foz, mas existem muito poucas coisas que não são daqui da região. O peixe, como é naturalmente, portanto, mas é tudo que nós podemos absorver da região, nós absorvemos. E neste momento, porque estamos a conversar numa época pronto, complicada, com o Covid-19, não é? Portanto, estamos aqui a ser um bocadinho testados com alguns confinamentos e ainda com algumas restrições. Neste momento, a empresa Emotions Unbalance está a dinamizar uma entrega de produtos alimentícios, cabazes, não só alimentícios, mas também de vinho, também existe aqui vinho da região, etc. Enchidos, seja o que for, para fora da região. É preciso muita resiliência para acreditar nisto, porque isto dá muito trabalho, muita persistência, até porque como é que nós fazemos ver ao cliente tradicional que o futuro é por aqui? Isto é um olhar para o futuro e um olhar para o futuro com toda a gente, com o máximo de intervenientes possível, porque nós estamos numa região que tem uma densidade populacional pronto, que já não é muito apelativa. As pessoas estão muito dispersas, cada vez há mais casas à venda, cada vez há mais casas abandonadas, cada vez estamos com uma população idosa e dependente maior, e o cenário que se afigura não é um cenário muito brilhante, não é? Portanto, nós combatemos isto, estes municípios combatem tudo isso diariamente, como é óbvio, mas acho que também tem que passar por pessoas como nós, tem que passar por agentes privados. Nós temos o nosso papel e o nosso papel é conseguirmos, estamos aqui nesta região, podemos vender, é um exemplo que foi o primeiro exemplo que eu costumo dar, podemos vender vinho de outra região nacional, vinho estrangeiro, como é óbvio, que os há e são muito bons, mas os vinhos daqui têm que estar na carta, porque uma pessoa que vem aqui e quer provar, por exemplo, um prato como a chouriça com grelos, uma chouriça beirã, um prato beirão, com certeza que a gastronomia irá ser mais interessante se for com um produto daqui, porque tem especificidades daqui. Portanto, se nós conseguirmos agregar, valorizar e depois passar isto em forma de venda, estamos a dar dinheiro a toda uma economia. Portanto, às vezes construir estradas é bom, valorizar espaços turísticos é ótimo, mas depois existe aqui um papel de privados como nós que temos que ir buscar estas sinergias, porque temos que ser nós. Claro, isto é para continuar. O projeto ainda é muito bebê, portanto ainda é muito criança e ainda vai precisar de mais alguns anos, mais algum investimento, mas tenho a certeza da forma como nós estamos a criar e a potenciar, vamos colher proveitos disto e não estou a falar só de proveitos económicos, mas isto acaba por ser um projeto que nos vai trazer algum gozo e depois o próprio desenvolvimento deste mesmo projeto vai alicerçar outras atividades que nos permitem também, por sua vez, ter aqui outro modo de vida mais compensatório em termos de algumas atividades que não estão aqui em meios como este à disposição.